Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de sintaxe da oração. Vamos falar de objeto direto preposicionado. O que recebe a preposição é o objeto indireto. Neste caso, nós teremos um objeto direto que recebe uma preposição para que haja um efeito, né, dentro daquela frase. Então percebam que muitas vezes a questão pode não pedir o objeto direto preposicionado, dependendo da banca, pode ser uma abordagem direta, mas às vezes a questão, eu vou mostrar depois para vocês, né, em outras situações, questões que abordam exatamente isso, de uma forma indireta. Na reescritura, por exemplo, coloca a frase reescrita e aí coloca ali então uma estrutura com a preposição, e aí exatamente o que acontece é haver ali a necessidade ou não da preposição para dar um efeito, para que fique mais claro, por exemplo. Certinho? Muito bem, queridos, vamos lá então. O objeto direto preposicionado pode acontecer quando eu tenho pronomes oblíquos tônicos, inclusive alguns pronomes vão sempre aparecer, né, com a preposição. O oblíquo tônico aparece sempre com uma preposição. Não entendo nem ele nem ti, não daria, né? Então não entendo nem a ele nem a ti. Vejam que para fazer a substituição, então se vocês derem uma olhadinha no vídeo em que eu falo sobre a transitividade do verbo e explico o objeto direto, objeto indireto, eu coloco lá como exemplo o algo e o alguém, exatamente para evitar, né, de usar um pronome que exija a preposição e aí cause uma confusão, né? Então, se eu usar um mim ali, por exemplo, vai aparecer o a na frente, e aí a pessoa pode se confundir, mesmo que seja um verbo transitivo direto, vai aparecer a preposição, porque o pronome é preposicionado, vai ser um objeto direto preposicionado e na hora da análise a pessoa pode não se dar conta. Por isso usar o algo, o alguém, dá mais clareza. Certinho? Muito bem, olha agora esse item 2, indicar valor de porção. Bebi o suco. Se eu disser para vocês bebi o suco, parece que eu bebi todo o suco. Se eu disser bebi do suco, quer dizer que eu bebi parte deste suco. Comi o bolo e comi do bolo, a mesma história. Então comi o bolo, não sobrou nada. Comi do bolo, comi uma parte, tá muito bom, saboroso bolo. Certinho? Bem simples isso aqui, bastante interessante, porque muda a relação, né, de significado. Quando nós temos pronomes indefinidos, pronome relativo quem e numeral ambos. Vejam aqui, não convencemos ninguém, objeto direto, convencer alguém, certo? Mas a preposição dá um efeito, não convencemos a ninguém, temos um objeto direto, porém preposicionado, que é um verbo transitivo direto. José era o homem a quem Maria amava. Quem ama, ama alguém, verbo transitivo direto. Na junção aparece a preposição com o pronome relativo quem, ele aparece sempre preposicionado nessas situações, embora nós tenhamos ali um objeto direto, tá? Porque ele vai exercer a função de objeto direto aqui, ó. Tá? Maria amava, ó, e aí vai retomar aqui homem, que tem como referente o Zé, mas aqui a função sintática do pronome relativo é objeto direto nessa oração. Tá? O aguaceiro caiu, molhou ambos, objeto direto, porém, molhou a ambos, fica mais sonoro, vai aparecer isso aqui, tranquilinho. Evitar ambiguidade, aqui é um ponto bem importante. Assim como nessa situação aqui nós temos significados distintos, aqui nós podemos causar um problema muitas vezes dentro da frase, né? Porque matar, tanto o leão quanto o caçador podem matar, né? Convencer, tanto o pai quanto o filho podem convencer. Então, na relação sujeito e objeto direto, pode causar então uma ambiguidade. Nesses casos, se identifica ali o objeto direto por meio de uma preposição para que não haja confusão. Então, matou ao leão,
o caçador. Um sujeito nunca vai ser preposicionado. Isso significa que esse cara aqui vai ser o objeto direto. É isso. Tá? Como é que eu vou saber? Bom, eu tenho que saber a regência do verbo, né? Claro, é óbvio, né? Isso que é o mais importante aqui. Para entender isso aqui, realmente tem como base, né? Como um pré-requisito, conhecer a regência do verbo para poder, né, identificar que realmente é um objeto direto preposicionado e não um objeto indireto. Certinho? Então aqui fica como sujeito. Ah, mas por que não se colocou na ordem direta? Por que eu não coloquei ali o caçador matou o leão? Mesmo dessa forma, pode causar uma ambiguidade. Seria também adequado colocar, por exemplo, se eu colocar, eu anteponho o objeto, né? Ao leão matou o caçador, para ter certeza, né, de que ficou ali claro que é sujeito, que é objeto direto, tá bom? Convence, enfim, o pai e o filho. Olha que confusão, né? Ah, mas não poderia o filho convence, enfim, o pai? Poderia, mas eu posso construir dessa forma, dou um efeito na linguagem, olha aqui, alcançar determinados efeitos de sentido, fica mais bonito, dá um efeito no teu texto. Nomes de pessoas, olha aqui, não roubar alguém, não roube a Pedro, não roube Pedro para dar a Paulo. Aqui tudo bem, a preposição é do dar a alguém, né? Nesse caso eu tenho um objeto indireto, esse aqui, mas este aqui vai ser um objeto direto, é roubar alguém, a preposição apareceu para dar um efeito. Objeto direto no rosto da oração, quando ele cabeça a oração, vejam, você é que não enganam, fica ruinzinho, né? Ah, você é que não enganam. Olha lá, certo? Show de bola, né? Facinho. Coordenar pronome oblíquo e substantivo. Olha aqui, conheço, aqui o pronome oblíquo. Sim, e os meus amigos. Parece que está faltando uma continuidade, parece que a pessoa vai continuar a frase. Agora, se eu disser conheço, sim, e aos meus amigos, beleza, porque aqui conheço o objeto direto e os meus amigos, objeto direto também, tá? Do mesmo conhecer, certinho? Então essa preposição aparece para dar esse efeito, como a ideia de que ficou fechada ali a relação do conhecer, senão parece que vai continuar a frase, certo? Com o nome Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Com pronomes de tratamento, respeitar é um verbo transitivo direto. Eu respeito alguém, porém, com este pronome de tratamento, se fosse nome também, poderia colocar, a gente já viu que nome também, né? Para dar um efeito. Não respeitaram a vossa excelência, não é um artigo, é a preposição. Antes de pronomes de tratamento, não se usa artigo aqui, tá? Depois das conjunções como e que, eu o estimava mais do que um irmão, mais do que a um irmão. Olha o efeito, fica muito legal, certo? Amava como a sua irmã, certo? Fica meio estranho isso aqui, também acho, mas tudo bem, é possível, tá? Construções idiomáticas. Nessas construções idiomáticas também, olha lá, eu puxo algo, aí apareceu o de. Observem que comumente o que faz, a preposição que faz, essa preposição que aparece aqui como o elemento que faz esse objeto preposicionado, vai ser a preposição a, certinho? Agora pode aparecer o de, é bem menos comum. Puxar da faca, sacar o revólver, sacar do revólver, pedir por socorro, a gente fala muito, mas na verdade quem pede, pede algo, então é um objeto preposicionado. Saber, eu sei disso, saber é transitivo direto, então essa preposição é apenas um efeito, fica mais fácil, fica mais agradável, mas é objeto direto. Pegar em alguma coisa, na verdade é pegar algo, Esse em aparece também ali para fazer um charminho. Esperar por alguém. Estou esperando por ele aqui. Estou esperando. Eu o estou esperando. Então, esse por ele seria também um objeto direto preposicionado. Acabar com o trabalho. Na verdade, é acabar o trabalho. Concluir, acabar o trabalho. Facinho, né?
muito tranquilinho, não tem como errar isso aqui. Deem uma olhada, estudem, vejam os exercícios, identifiquem a regência do verbo, não vão errar isso aqui, bem tranquilinho. Muito bem, pessoal, tá aqui pozinho de pirlim-pim-pim e apareceu uma questãozinha aqui para que nós então entendamos essa história de objeto direto preposicionado. Uma questão CESP, os caras não falam, eu comentei com vocês, eles não falam muitas vezes de objeto preposicionado ou não. Eles colocam uma questão e perguntam se pode ser assim, reescrita daquela forma. Certinho? Muito bem, olha aqui. Seriam respeitadas as relações de textualidade e as regras gramaticais se, aí é uma condição, se as palavras de Pascal consideram impossível conhecer o todo, conhecer algo, objeto direto, se não conheço algo, objeto direto, as partes. Então, fossem assim enunciadas. Considero impossível ao todo conhecer, se não conheço as partes. Olha o efeito que o cara fez aqui, né? Então, ele antepôs o objeto, na anteposição, ele preposicionou o objeto para ficar realmente dar um efeito mais bonito aqui no texto. Isso é possível? Sim, o pronome indefinido aqui, né? Então, tá aqui a anteposição, tá? Show de bola, perfeitinho, correto, considero, seriam respeitadas? Claro que sim, respeitadas as relações de textualidade, ou seja, o significado e as regras gramaticais. Eu tenho um objeto direto preposicionado, corretíssimo aqui, muito show. Certo, queridos? Então tá, facinho, vejam, tem que estudar, é óbvio, né? Não se esqueçam disso. Acompanhem nossos vídeos aí, acompanhem as nossas aulas, todas gratuitas para vocês, feitas com todo carinho, toda atenção aqui, com material de qualidade. Se inscrevam no nosso canal, se inscrevam no canal da Editora Atualizar, usufruam de todo esse material maravilhoso. Se tiverem dúvida, entrem lá no canalzinho, questionem e a gente responde. Certo, queridos? Até a próxima, um abraço!